Fala, seres humanos, tudo bom? Seguinte, gente, na sequência, com aquele mesmo material, gênero paródia 1, primeiro de todos, vamos resolver os exercícios e aí isso vai clarear a mente de vocês quanto ao que é o gênero paródia. De forma simples, é quando você lê uma coisa e cria um novo sentido para aquilo, um sentido diferente para aquilo, que pode ser humorístico ou pode ser um efeito crítico, ou as duas coisas. Na sequência, vai ficar mais fácil para entender, beleza? Então, olha lá, entendendo o conceito, na primeira página, temos aqui dois poemas, duas obras. A primeira é a Canção do Exílio e a segunda é a Canção do Exílio Paródia. Então, começando pela original, que é do autor Gonçalves Dias. Olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Então essa é a original, né? Feita lá em 1843. Isso é importante, tá? E o autor fez esse poema quando estava em Portugal. Então ele estava longe da sua terra natal. Importante. Vamos para a paródia agora. Na minha terra tem fronteiras que eu não ouso passar, pelo trauma que tenho daqui, pelo medo que tenho de lá. Nossa vida é controlada por quem só sabe observar. Pessoas escondem as suas casas para poderem chorar. Em receio, sozinho à noite, penso em poder descansar, mas minha terra tem fronteiras que eu não posso passar, que eu não ouso passar. Minha terra tem preconceitos que cansei de enfrentar. Em receio sozinho à noite, penso em poder descansar, mas minha terra tem fronteiras que eu não ouso passar. Não me permito a Deus até que eu morra, não me deixe manipular, sem que eu viva a vida que me prometi levar, mas minha terra tem fronteiras que eu não ouso passar. Então olha só, esse segundo texto, ele é de 2013, de um aluno chamado Nicolas Lúcio, né, que fez esse texto justamente com a intenção de fazer uma paródia, uma releitura diferente do poema do Gonçalves Dias. Então o exercício número 1 fala assim, olha só, refletindo os textos. 1. No poema de Gonçalves Dias, existe um sentimento de saudade? Por quê? Então, sim, né? É muito claro para nós. Sim, existe um sentimento de saudade, ele deixa isso muito claro. Por quê? O autor expressa aquilo que ele sente, expressa saudade pelo eu lírico. O que é o eu lírico mesmo? O eu lírico é a voz de quem fala no poema, tá? Não necessariamente é o autor, beleza? O autor usa o eu lírico para poder expressar aquilo que ele está sentindo. Então, sim, o autor expressa saudade pelo eu lírico, né? E como que ele faz isso? Ressaltando as belezas do Brasil, não é isso? Assim como faz com as diferenças. Ele ressalta as diferenças. Tanto é que ele fala, né, que tem coisas que não encontra lá. Assim como faz com as diferenças entre Brasil e Portugal, né? Entre sua terra natal
e Portugal, que é o lugar onde ele estava quando fez esta obra. Tudo bem? A seguinte fala assim: identifique e copie um pedaço do poema que mostre que o autor prefere o Brasil. Então tem alguns, né? É até fácil. Se você ler aqui logo no começo, na segunda já tem, na quarta já tem, né? Olha só. Vamos pegar aqui a quarta. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Vamos lá, vou botar só um pedacinho, tá? Pede para copiar um pedaço, então vamos lá. Minha terra tem primores. E essa terra aqui que ele fala é o Brasil, né? Minha terra. Que tais não encontro eu lá. Por aqui já tá bom, tá, gente? Se quisesse continuar também, tudo bem, tranquilo? Vamos lá. 3. Comparando os dois poemas, podemos dizer que os autores tinham sentimentos parecidos ou diferentes sobre o lugar de que estavam falando. Então, lendo os dois textos, a paródia e o original, a gente sabe que são sentimentos que são diferentes, né? Então ele pergunta se tinham sentimentos parecidos. Não, né? Então vamos colocar assim, não tinham sentimentos parecidos, né? Ou então, pode ser mais simples, tinham sentimentos parecidos diferentes. Sentimentos parecidos, sentimentos diferentes, tá? Não tinham sentimentos parecidos. Número 4. Podemos dizer que o sentimento de Nicolas sobre o lugar de que estava falando é negativo? Sim, né? Número 4. Sim. E por que é um sentimento negativo? Porque ele fala o tempo inteiro sobre como ele se sente sufocado, né? Como ele tem rancores, como ele tem traumas do lugar onde ele mora, né? Então, os sentimentos são negativos, os sentimentos do Nicolas. Sim. Vamos colocar uma resposta mais completa, né? Ele se sente traumatizado, né? Podemos dizer assim. Ou ele se sente sufocado, enfim. Ele se sente preso. Enfim, algumas possibilidades de resposta. Tranquilos? Seguindo então. Na sequência, diz assim para nós: leia com atenção os exemplos. Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então essa aqui é a nossa obra original, nossa obra de referência. A partir dela nós temos duas paródias aí, vamos lá. A próxima é a Barbárie Drummondiana, de Ramiro Conceição Nascimento. Acompanha aí. O homem que matou o branco, que matou o índio, que matou o índio, que matou o branco, que matou o negro, que matou o índio, que matou o negro, que matou o negro, que matou o branco, que matou o branco, se matará? E a próxima, outra quadrilha, encontrado no site do Professor Firmeza, tipo eu. Vamos lá. João colava de Teresa, que colava de Raimundo, que colava de Maria, que colava de Joaquim, que colava de Lili, que não colava de ninguém. João virou mendigo, Teresa indigente, Raimundo morreu de burrice, Maria não passou no vestibular, Joaquim virou jumento e Lili passou no concurso público, juntamente com seu amigo Carlos, que não tinha entrado na história. Então olha só, a gente consegue perceber que existe aí, a partir
de Quadrilha, né, que é a obra original, uma referência que aparece no jeito de construir esses dois poemas. Tudo bem? Que também não deixam de ser poemas e são paródias do primeiro. Belezinha? Então, olha só. A gente consegue perceber nesses dois como que a função da paródia é, além de gerar humor, né, de gerar esse efeito de graça no ato da leitura, ele gera reflexões e gera críticas. As paródias são, de modo geral, muito reflexivas. Então a questão 5 fala assim para nós. Na obra Barbárie Drummondiana, que efeito você identifica? Humor? Crítica? Reflexão sobre alguma realidade? Por quê? Então, basicamente, quando você fala sobre a Barbárie Drummondiana, você está trazendo a questão do negro, do índio, do branco, e é muito fácil a gente pensar na questão da colonização, no nosso processo de formação de território, né? nosso processo de formação de nação brasileira. Né? Estudando um pouquinho a questão da colonização aqui no Brasil, a gente sabe, né, dos efeitos que isso teve, né, dos efeitos que foram causados pela intervenção do homem branco, europeu, aqui no país. Então a gente sabe a questão dos índios, quantos deles foram assassinados, dos negros, da escravidão, da morte dos negros. Então não tem humor nessa paródia, né? O que nós temos, na verdade? Temos crítica e temos reflexão sobre essa realidade que nós vivemos aí, enquanto nação, ao longo do nosso processo. E pergunta por quê? Justamente por isso. Tem crítica e reflexão porque apresenta a questão dos conflitos étnico-raciais. Então, entre etnias e raças, aqui seria, né? Étnico-raciais presentes no processo de formação do povo brasileiro. Então, de humor aqui, não tem nada, né? A 6 fala assim, na obra Outra Quadrilha, que efeito você identifica? Humor? Crítica? Reflexão? Olha, na verdade, nessa aqui, Outra Quadrilha, sim, você tem humor, né? É engraçado isso. Mas você também tem crítica e reflexão. Então, na verdade, se a pessoa colocasse aqui humor e crítica, ou humor e reflexão, tudo bem, né? Aí pergunta de novo, por quê? Porque aqui, ó, embora você pareça estar lendo alguma coisa que é só engraçada, não é. Por que que não é? Vamos lá. Porque a paródia critica a postura de quem trapaceia, né? De quem é desonesto. E como que ela faz isso? Ela traz a questão da cola, né? E no futuro ela fala das consequências dessa falta de honestidade. Então fica aí uma dica para os senhores, seres humanos. Aquilo que é fácil pode comprometer o seu futuro. E pensa nisso sempre. A sua melhor chance é estudar. A sua melhor chance é se aplicar na escola. Porque você não vai ter um outro caminho para poder mudar a sua realidade. Beleza? Vamos seguir. Em sequência, você tem 3 versões de uma Mona Lisa, né? Então você tem a Mona Lisa original, tem a Mona Lisa com traços do filme Avatar e tem a Mona Lisa contemporânea, uma Mona Lisa moderna, né? Dessas que a gente poderia ver na rua aí. Inclusive no Oasis, no Guapurá, vocês devem ver alguém parecido aqui com essa terceira Mona Lisa. Vamos lá.
A questão 7 fala assim: na terceira imagem, é possível identificar elementos que aproximam a Mona Lisa de uma mulher comum da nossa época, da mulher do Guapurá, da mulher do Oásis, da mulher de Itanhaém, da mulher de São Vicente. Então, olha só. Quais elementos presentes na paródia mostram essa aproximação? Fácil, né, gente? Isso aqui é muito fácil. Mais fácil que essa só se fossem duas dessas. Vamos lá. Questão 7. Temos aqui, ó, um milkshake. Um milkshake. Temos aqui um smartphone, né, um celular. Um smartphone. Temos aqui uma bolsa da Louis Vuitton, né? Temos aqui fones de ouvido. Temos aqui também, eu não sei como é que se chama isso, não sei se isso é dread, mas temos o cabelo dela, né? Além da roupa. Então vamos colocar que nós temos a roupa, as roupas dela, e temos os cabelos também, que são coisas modernas aqui. Beleza? Então não precisaria colocar tudo isso. Se colocasse uns 3, tava legal já. Beleza? Vamos seguir. Olha só, na sequência nós temos aí 3 versões. A primeira é Livre Estou, do desenho Frozen, que é a versão original, tem só um pedacinho. Em seguida temos 2 paródias. Que Calor, cantada por Camila Ellen, e Livre Estou na Quarentena, cantada por Cidália Castro. Então olha só. A primeira fala: a neve branca brilhando no chão, sem pegadas para seguir. Um reino de isolamento, a rainha está aqui. A tempestade vem chegando, eu já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. Seguindo. Que calor. O calor acabando com a respiração, nem o vento aqui. O sol não tá perdoando, nem de casa dá pra sair. O sol queimando tudo, eu não aguentei. A água da bica tá quente, 5 banhos tomei. E por último, livre estou na quarentena. Eu já esfreguei tantas vezes o chão que só falta reluzir. No meio do isolamento, eu já quase desisti. Estou desempregada, sei que já estou. Com essa crise, meu patrão me dispensou. Tenso, hein? Então, olha só. O que a gente pode ver aqui? A questão 8 pergunta: que efeitos gerados você consegue identificar nas 2 paródias? Humor, crítica, reflexão sobre alguma realidade? Por quê? Então, vamos lá. Na paródia Que Calor e na paródia Livre Estou na Quarentena. Bom, nas 2 tem humor, certo? E nas 2 tem um quesinho de crítica. Mas na segunda, na quarentena aqui, ela tem um teor um pouco maior de crítica e de reflexão, né? A situação que a gente está vivendo com essa pandemia. Crítica, reflexão. Essa aqui pende um pouco mais pro lado do humor, né? A próxima. Na paródia Que Calor, existe um grande efeito de humor que vem da oposição entre o que é descrito na letra original e o que é descrito na paródia. Que oposição é essa? Fácil, né? Se a gente for comparar a letra do filme Frozen com a paródia, a dicotomia, né, a oposição que existe aqui é entre frio e calor, né? Frio e calor. O começo fala de neve na original e na paródia fala de um calor insuportável. Na 10, na paródia Livre Estou na Quarentena, existe logo no começo um trecho que demonstra o tédio do eu lírico. Que trecho é esse? Então vamos lá. Eu já esfreguei tantas vezes o chão. Então assim, o efeito de algo repetitivo, né? O trecho é: eu já esfreguei tantas vezes o chão.
que só falta reluzir. Poderia ser o seguinte também, ó. No meio do isolamento, eu já quase desisti. Poderia ser esse aqui, poderia ser esse aqui, poderiam ser os quatro, tudo bem? Tudo certo. E a última, não, a penúltima, né? Ainda sobre a paródia Livre Estou na Quarentena, ocorre um fato... Eita, tá vivo. No final do primeiro trecho, que retrata um problema sério, um medo que muitos têm em tempos de crise. Que fato ocorreu? Então, olha só, gente, lá no final, ela deixa claro, né? Sei que já sextou, com essa crise meu patrão me dispensou. Então, assim, ela foi mandada embora, né? Em tempos de crise, um dos maiores medos que as pessoas têm é justamente o de perder seu emprego, né? E aqui com ela aconteceu, infelizmente. Então, olha só, qual é esse fato? Ela perdeu o emprego. Poderia ser também, ela foi mandada embora, né? O patrão a dispensou. Poderia ser também. Vamos para a última agora. Então, na última, você tem aqui o caipira picando fumo e o Chico Bento tirando palha de milho. Então, basicamente, você tem a obra original e tem o Chico Bento que foi feito depois, baseado nesse caipira picando fumo. E fala assim para nós, né? Que a gente consegue ver as diferenças e dá um quadro para nós preenchermos. Muito fácil, né, gente? Isso aqui é muito fácil. Mais tranquilo que isso aqui, só se fossem 2 disso. Ou 3, hein? De tão fácil que é. Então, basicamente, temos aqui, ó, um quadro original e paródia. Aproveitar que agora tem várias caretas coloridas aqui, ó. Dá pra fazer a festa. Começando, é uma pintura. Qual que é a diferença de um para o outro? E o outro é uma ilustração. Que mais? No original, nós temos um adulto. Então, temos um homem. E o Chico Bento, né? Temos um menino. Que mais? Na original, o caipira usa uma faca. Chico Bento é uma criança, não seria retratado com uma faca. Chico usa a mão. As mãos, né? Que mais? O homem, o caipira, tem um cigarro. Na orelha, inclusive. Tem um cigarro. O Chico não tem. Claro que não. Você não tem uma faca que dirá um cigarro. Que mais? O caipira pica fumo. Então, o caipira está picando fumo. E o Chico descascando milho. Tranquilos? Tranquilos, né? Meus queridos, o que é importante? Olha só, bonitinho, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, dá para escolher até. O que é importante? Que vocês entendam que a paródia sempre vai ter essas diferenças de ideia em relação à obra original. Claro, você vai encontrar
semelhanças, porque senão não seria uma paródia, né? Ela parte de uma coisa que já existe. Então é possível que vocês encontrem semelhança de estrutura, tá? De palavras usadas, de rima. É bem comum isso, tranquilo? Se for aqui no caso de uma ilustração, de uma pintura, uma posição, um lugar onde está, um gesto, tranquilos? A paródia sempre vai ter essa característica. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Tenham todos uma longa vida.